Quando Francisco entrou na concessionária com seu chapéu de palha e camisa remendada, o vendedor riu na cara dele. O senhor não tem nem R$ 1.000 no bolso e quer comprar uma caminhonete dessas? Mas quando Francisco mostrou o saldo da conta na tela, a risada morreu na hora. O que aconteceu depois mudou a vida de todo mundo naquela concessionária, para sempre. Era uma terça-feira comum quando Francisco Alves, de 68 anos, estacionou sua velha caminhonete Ford azul em frente à concessionária Premium Motors. O chapéu de palha desbotado protegia seu rosto marcado pelo sol de décadas trabalhando na terra. Sua camisa xadrez vermelha e azul estava remendada no cotovelo direito, um remendo feito pela própria mão, com carinho e necessidade. Francisco desceu devagar da caminhonete, sentindo o peso da idade nos joelhos. Suas botas de couro, gastas, mas bem cuidadas, tocaram o chão limpo da concessionária. Ele ajeitou o chapéu e caminhou em direção à entrada principal, onde carros reluzentes brilhavam sob os refletores. Mercedes, BMW, Audi, marcas que ele conhecia apenas de longe. Mal Francisco colocou o pé dentro da concessionária, 3 vendedores pararam de conversar e olharam na sua direção. O silêncio foi instantâneo, desconfortável. "Boa tarde", disse Francisco, com a voz pausada e educada que aprendera com os pais. "Estou procurando uma caminhonete nova. A minha já tem 15 anos e... "Ô, seu Francisco", interrompeu um vendedor jovem, de terno azul brilhante. "Aqui não é lugar para você, não. Esses carros aqui custam mais que uma casa na sua cidade." Os outros vendedores riram baixinho. Francisco sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. "Eu só queria dar uma olhada", insistiu, tirando o chapéu por educação. "Talvez vocês tenham algo mais em conta, uma entrada." "Entrada?" O segundo vendedor, magro e de bigode fino, balançou a cabeça. "Meu senhor, o senhor viu o preço daquela Hilux ali? 250 mil. O senhor tem ideia de quanto dinheiro é isso?" Francisco olhou para a caminhonete branca que o vendedor apontava. Era bonita, imponente. Exatamente o que ele procurava. "Eu gostaria de ver ela mais de perto", disse Francisco, dando um passo em direção ao veículo. "Ei, calma aí!" O terceiro vendedor, mais velho, com barriga proeminente, se colocou na frente. "Essas caminhonetes são 0 quilômetro. Não é brinquedo, não. Se o senhor riscar alguma coisa, vai ter que pagar." "Eu só quero olhar de longe, já dá para ver tudo o que precisa", disse o vendedor da barriga, cruzando os braços. "Além do mais, essas caminhonetes são para fazendeiro de verdade, não para quem planta milho no quintal de casa." A risada foi geral dessa vez. Até uma secretária que passava com papéis na mão sorriu da situação. Francisco sentiu o peito apertar, não de raiva, mas de uma tristeza profunda. Era a mesma sensação de quando criança, quando os colegas da escola zombavam de suas roupas remendadas, dos sapatos furados, da marmita simples que levava para o recreio. "Escuta aqui", disse Francisco com a voz ainda calma. "Eu trabalho a vida inteira. Tenho dinheiro guardado. Só queria... dinheiro guardado." O vendedor de bigode bateu palmas. "Quanto que é, seu Francisco? 5 mil? 10 mil? Isso aqui não dá nem para a entrada do pneu." Foi nesse momento que Marcelo Silveira apareceu. O gerente da concessionária era um homem de 45 anos, alto, cabelos grisalhos penteados com gel, terno italiano e sapatos que brilhavam mais que os carros da loja. Ele observou a cena por alguns segundos antes de se aproximar. "Qual é o problema aqui?" perguntou Marcelo com voz autoritária. "Nenhum problema não, chefe", respondeu o vendedor de terno azul. "Só o senhor aqui que acha que pode comprar uma caminhonete dessas." Marcelo olhou Francisco de cima a baixo. O chapéu de palha, a camisa remendada, as botas gastas. Seu rosto se contraiu em uma expressão de desprezo mal disfarçado. "Senhor", disse Marcelo com um sorriso falso, "esta é uma concessionária de luxo. Nossos veículos são para um público
diferenciado. Talvez o senhor encontre algo mais adequado na concessionária de usados da outra rua. Eu não quero carro usado, respondeu Francisco, sentindo a humilhação queimar no peito. Eu quero uma caminhonete nova. Tenho condições de pagar. Condições? Marcelo riu abertamente agora. Meu caro, eu trabalho neste ramo há 20 anos. Sei reconhecer um cliente quando vejo um. E o senhor? Bem, não se enquadra no perfil. Os vendedores riram novamente. Francisco olhou ao redor e viu que outros funcionários da concessionária haviam parado para assistir à cena. Alguns clientes bem vestidos observavam de longe, alguns com expressões de desconforto, outros claramente se divertindo. Vou ser bem claro, continuou Marcelo, aproximando-se de Francisco. O senhor está constrangendo nossos clientes de verdade. Esta é uma empresa séria, com reputação a zelar. Não podemos ter qualquer pessoa entrando aqui, tocando nos carros, fazendo perguntas. Eu só queria comprar uma caminhonete, murmurou Francisco, a voz saindo mais fraca agora. E eu só quero que o senhor saia da minha loja, disse Marcelo apontando para a porta, antes que eu chame a segurança. Francisco ficou parado por um momento, processando a humilhação. Era como se tivesse voltado no tempo, aos tempos de menino, quando era tratado como se não tivesse valor algum. Lentamente, colocou o chapéu de volta na cabeça. Olhou uma última vez para a caminhonete branca que queria comprar. Depois, virou-se em direção à saída. Tenha um bom dia, disse Francisco, mantendo a educação mesmo diante do desrespeito. Igualmente, respondeu Marcelo, já virando as costas. Francisco caminhou lentamente até sua velha caminhonete. Subiu, deu a partida no motor que roncava há 15 anos e saiu devagar da concessionária. Pelo espelho retrovisor, viu os vendedores ainda rindo na porta da loja. Ele não sabia que essa seria a última risada que teriam por um bom tempo. Francisco Alves dirigiu em silêncio pelas ruas da cidade até chegar à estrada de terra que levava à sua propriedade. A fazenda Santa Rita ficava a 20 quilômetros do centro, escondida entre morros verdes e riachos cristalinos. Era lá que Francisco havia passado os últimos 45 anos de sua vida, transformando 60 hectares de terra árida em um dos empreendimentos rurais mais prósperos da região. Mas nem sempre foi assim. Francisco nasceu em 1955, filho de João Alves e Maria Santos, em um barraco de 3 cômodos na periferia da cidade. João trabalhava como caseiro em uma fazenda grande, ganhando um salário que mal dava para o básico. Maria lavava roupa para fora e cozinhava para as famílias mais abastadas da região. Francisco era o mais novo de 5 filhos. Meu filho, dizia Maria enquanto remendava as roupas da família à luz de lamparina. A gente pode ser pobre de dinheiro, mas nunca pode ser pobre de caráter. Trabalhe honesto, trate todo mundo com respeito e Deus vai abrir os caminhos. Francisco levou essas palavras para a vida toda. Aos 8 anos, ele já ajudava o pai na fazenda onde trabalhavam. Acordava às 4 da manhã, ordenhava as vacas, alimentava os porcos, carregava sacos de ração. Suas mãos pequenas logo ficaram calejadas, suas costas aprenderam a curvar sob o peso do trabalho pesado. Na escola, Francisco era o menino das roupas remendadas, do sapato furado, da marmita simples. Os colegas zombavam, mas ele aguentava calado. À noite, estudava à luz de vela, determinado a aprender tudo o que podia. Por que você estuda tanto, Francisco? Perguntava seu irmão mais velho, Antônio. A gente nasceu para trabalhar na terra mesmo. Porque um dia eu vou ter minha própria terra, respondia Francisco, com a determinação de quem já sabia o que queria. Aos 15 anos, Francisco começou a trabalhar como ajudante em várias fazendas da região. Ganhava pouco, mas observava tudo. Como plantar, quando colher, como tratar do gado, como administrar custos. Ele tinha uma memória extraordinária para números e uma intuição natural para os negócios.
Aos 18 anos, Francisco fez algo que chocou a família. Em vez de gastar seus poucos trocados em roupas ou diversão, ele comprou um bezerro órfão que um fazendeiro ia sacrificar. "Você ficou maluco, Francisco", disse o pai. "A gente mal tem dinheiro para o nosso leite e você quer criar boi?" Francisco alimentou o bezerro com mamadeira, cuidou como se fosse um filho. 6 meses depois, vendeu o boi gordo por 4 vezes o que havia pago. Com o dinheiro comprou 2 bezerros, depois 4, depois 8. Aos 23 anos, Francisco tinha um pequeno rebanho de 15 cabeças de gado. Foi quando conheceu Helena, uma professora da cidade que havia se apaixonado pela simplicidade e honestidade do jovem fazendeiro. Casaram em uma cerimônia simples na igreja da matriz. "Francisco tem um dom", dizia Helena para as amigas. "Ele olha para um pedaço de terra e vê possibilidades que ninguém mais vê." E estava certa. Em 1980, aos 25 anos, Francisco soube que o fazendeiro Coronel Ribeiro queria vender a fazenda Santa Rita. A propriedade estava abandonada há anos, com pastos degradados, cercas caídas, casa-sede em ruínas. Ninguém queria comprar. "Essa terra está morta", diziam os outros fazendeiros. "Nem capim nasce mais lá." Mas Francisco viu algo diferente. Viu água abundante, solo rico por baixo da vegetação morta, localização estratégica perto da cidade. Ele sabia que era sua chance. Francisco vendeu todo o seu gado, pediu emprestado ao banco tudo o que conseguiu, juntou cada centavo que tinha. Ainda assim, faltava dinheiro. Foi quando Helena vendeu o único bem de valor que possuía, um anel de ouro que havia herdado da avó. "Estamos apostando nossa vida nessa terra", disse Helena, entregando o dinheiro do anel para Francisco. "Nossa vida já está apostada", respondeu Francisco. "Agora estamos apostando nosso futuro." Francisco comprou a fazenda Santa Rita por um preço que todos consideraram alto demais para uma terra improdutiva. Os vizinhos balançavam a cabeça, dizendo que o jovem havia cometido o erro da vida. Mas Francisco tinha um plano. Primeiro, ele recuperou o solo. Plantou leguminosas para fixar nitrogênio, fez curvas de nível para evitar erosão, construiu açudes para a captação de água da chuva, trabalhou 16 horas por dia, 7 dias por semana. Segundo ano, plantou capim de qualidade e começou a criar gado leiteiro. Terceiro ano, diversificou para gado de corte. Quarto ano, começou a plantar soja e milho nas áreas mais planas. Helena cuidava das contas com a precisão de quem era professora. Cada centavo era contabilizado, cada investimento era calculado. À noite, ela ajudava Francisco a estudar as novas técnicas de agricultura que chegavam ao país. Em 10 anos, a Fazenda Santa Rita se tornou uma das mais produtivas da região. Francisco reinvestia cada real de lucro na propriedade. Comprou tratores modernos, construiu silos, instalou sistemas de irrigação. Mas o grande segredo do sucesso de Francisco não era só o trabalho duro ou a dedicação. Era sua capacidade de enxergar oportunidades onde outros viam apenas problemas. Na década de 90, quando o governo lançou programas de incentivo à agricultura familiar, Francisco foi um dos primeiros a se cadastrar e conseguir financiamentos especiais. Quando os preços das commodities despencaram em 98, ele não desanimou. Comprou terras vizinhas de fazendeiros que estavam falindo por preços irrisórios. Em 2000, Francisco tinha 200 hectares. Em 2010, 500 hectares. Em 2020, mais de 1.000 hectares espalhados por 3 municípios. Helena havia falecido 5 anos antes, vítima de um câncer silencioso. Francisco chorou como uma criança no funeral, mas continuou trabalhando. Era a única forma que conhecia de honrar a memória da mulher que acreditou nele desde o início.
Hoje, aos 68 anos, Francisco Alves era dono de um patrimônio avaliado em mais de 50 milhões de reais. Gado, terras, equipamentos, investimentos na Bolsa de Valores. Tudo administrado com a ajuda de um contador discreto na cidade. Mas Francisco continuava a viver de forma simples. Acordava às 5 da manhã. Tomava café preto com pão de açúcar, vestia a mesma camisa xadrez remendada que usava há 10 anos. Para ele, o dinheiro era consequência do trabalho, não o objetivo. A terra me ensinou que tudo tem seu tempo, costumava dizer para si mesmo. Hora de plantar, hora de colher, hora de guardar, hora de gastar. Naquela tarde, depois da humilhação na concessionária, Francisco estacionou a velha caminhonete em frente à casa sede da fazenda. Uma construção simples, mas confortável, com varanda ampla e jardim bem cuidado. Ele sentou na cadeira de balanço onde costumava tomar café no final da tarde, tirou o chapéu de palha e olhou para o horizonte. Os campos se estendiam até onde a vista alcançava, seu império silencioso. Francisco sorriu pela primeira vez desde que saíra da concessionária. Amanhã seria um dia interessante. Na manhã seguinte, Francisco acordou antes do galo cantar, como sempre fazia há mais de 50 anos. Mas desta vez, algo era diferente. A velha caminhonete Ford, que o acompanhava há 15 anos, estava dando sinais claros de que chegara ao fim de sua vida útil. Durante a madrugada, Francisco havia saído para verificar o gado do pasto mais distante, quando o motor começou a fazer um barulho estranho. Um rangido metálico que ele nunca havia escutado antes. Na volta, a caminhonete morreu 3 vezes na estrada, obrigando-o a dar partida várias vezes até conseguir chegar em casa. Não pode ser agora, murmurou Francisco, batendo de leve no volante. A caminhonete era mais que um meio de transporte. Era sua companheira de trabalho, sua ferramenta essencial para administrar a fazenda. Francisco levantou o capô e olhou o motor. Óleo escorrendo, correias desgastadas, várias peças que precisavam ser substituídas. Ele podia mandar para a oficina, como já havia feito dezenas de vezes, mas sabia que era apenas questão de tempo até o próximo problema. 15 anos de bons serviços, disse Francisco, passando a mão na carroceria arranhada. Mas toda máquina tem seu tempo. A verdade era que Francisco podia comprar não apenas uma caminhonete nova, mas uma frota inteira se quisesse. Seus investimentos renderiam em um mês mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Mas Francisco sempre foi cuidadoso com os gastos. Sempre preferiu o necessário ao supérfluo. Naquela manhã, porém, a necessidade estava clara. Ele tinha uma fazenda para administrar, gado para cuidar, negócios para tocar, precisava de um veículo confiável. Francisco tomou banho, vestiu sua camisa xadrez remendada, a mesma que Helena havia consertado no cotovelo anos atrás, colocou o chapéu de palha e decidiu que era hora de comprar uma caminhonete nova. Sua primeira opção foi a concessionária da cidade, onde sempre comprava peças e fazia manutenção. Mas o vendedor de lá, seu João, havia se aposentado no mês anterior e Francisco não conhecia os novos funcionários. Vou na Premium Motors, decidiu Francisco. Se vou comprar novo, que seja o melhor. Francisco sabia da reputação da concessionária. Era onde os fazendeiros ricos da região compravam seus carros importados, onde os políticos locais adquiriam suas caminhonetes top de linha. Ele nunca havia entrado lá, mas sempre passava em frente quando vinha à cidade. A caminhonete velha roncou e protestou durante todo o trajeto até a cidade. Francisco teve que parar 2 vezes para ela esfriar, e quando finalmente chegou a Premium Motors, uma nuvem de fumaça branca saía do escapamento. Chegamos, disse Francisco, dando tapinhas no painel. Mais uma vez você me trouxe onde eu precisava ir. Francisco estacionou ao lado de uma BMW preta reluzente e desceu da caminhonete. A diferença era gritante.
Sua Ford azul desbotada, com pontos de ferrugem e a carroceria cheia de riscos, contrastava drasticamente com os veículos de luxo ao redor. Mas Francisco não se intimidou. Ele havia comprado sua primeira fazenda quando todos diziam que era impossível. Havia construído um império quando todos apostavam no seu fracasso. Uma concessionária não seria diferente. Ajeitou o chapéu e caminhou em direção à entrada principal. O piso de mármore brilhava sob as luzes halógenas. Os carros expostos pareciam joias em vitrines sofisticadas. Francisco nunca havia visto tanto luxo concentrado em um só lugar. Seus olhos se fixaram imediatamente na caminhonete branca que estava no centro do showroom. Uma Toyota Hilux 0 km, com todos os opcionais. Era exatamente o que ele procurava. Robusta o suficiente para o trabalho na fazenda, moderna o suficiente para durar muitos anos. Francisco se aproximou do veículo, observando cada detalhe. A carroceria impecável, os pneus novos, o interior com bancos de couro. Ele imaginava como seria dirigir algo assim, como sua vida ficaria mais fácil com um veículo confiável. Foi quando os três vendedores pararam de conversar e olharam na sua direção. Francisco sentiu imediatamente a mudança no ambiente. Os olhares de desprezo, os cochichos, o constrangimento palpável. Era como se um alarme invisível tivesse tocado anunciando intruso detectado. Mas Francisco decidiu ignorar as expressões hostis. Ele era um cliente como qualquer outro, tinha dinheiro para pagar, sabia exatamente o que queria. Não havia motivo para não ser bem atendido. Boa tarde, disse Francisco educadamente. Estou procurando uma caminhonete nova. A minha já tem 15 anos e... A interrupção do vendedor de terno azul foi como um tapa na cara. O tom condescendente, o tratamento desdenhoso, a sugestão de que ele não tinha condições de estar ali. Francisco tentou manter a compostura. Explicou que só queria dar uma olhada, que talvez houvesse algo mais acessível. Mas cada palavra que saía da sua boca parecia alimentar ainda mais o desprezo dos vendedores. Quando o segundo vendedor, magro e de bigode, fez a pergunta sobre o preço da Hilux, "O senhor tem ideia de quanto dinheiro é isso?" Francisco sentiu uma pontada familiar no peito. Era a mesma sensação de quando criança, quando os colegas de escola zombavam de suas roupas remendadas. A diferença era que agora, aos 68 anos, Francisco tinha 50 milhões de reais no banco. Poderia comprar 200 Hilux se quisesse, mas os vendedores olhavam apenas para suas roupas simples e tiravam conclusões precipitadas. Francisco tentou se aproximar da caminhonete para vê-la de perto, mas foi impedido pelo terceiro vendedor, um homem mais velho com barriga proeminente. Essas caminhonetes são 0 km. Não é brinquedo, não. A palavra brinquedo ecoou na mente de Francisco. 50 anos de trabalho duro, 15 horas por dia sob o sol, construindo um império do nada. E aquele homem o tratava como se ele fosse uma criança irresponsável que queria brincar com um carrinho caro. Além do mais, continuou o vendedor da barriga, essas caminhonetes são para fazendeiro de verdade, não para quem planta milho no quintal de casa. Fazendeiro de verdade. Francisco quase riu da ironia. Ele provavelmente tinha mais terra do que os três vendedores juntos poderiam comprar em 10 vidas. Sua propriedade produzia mais em 1 ano do que muitas empresas da região. Mas Francisco permaneceu calmo. Tentou explicar que trabalhava a vida inteira, que tinha dinheiro guardado, mas sua voz soava cada vez mais fraca, como se as palavras perdessem força diante da hostilidade crescente. Foi quando Marcelo Silveira apareceu na cena. Francisco havia ouvido falar do gerente da Premium Motors, um homem conhecido na cidade pela arrogância, pelos carros importados que dirigia, pela forma como tratava mal os funcionários. Marcelo vinha de uma família tradicional da região, havia estudado em universidades caras, falava várias línguas. Quando Marcelo olhou de cima a baixo,
O chapéu de palha, a camisa remendada, as botas gastas. Francisco viu no rosto do gerente a mesma expressão que havia visto tantas vezes na vida. A expressão de quem olha para alguém e imediatamente decide que essa pessoa não tem valor. Esta é uma concessionária de luxo, disse Marcelo, com aquele sorriso falso que Francisco conhecia bem. Nossos veículos são para um público diferenciado. Diferenciado. A palavra cortou fundo. Francisco era diferente mesmo, diferente da maioria dos ricos da região, que haviam herdado tudo e nunca precisaram lutar por nada. Ele era diferente porque havia construído sua fortuna com as próprias mãos, com suor e determinação. Mas Marcelo não via nada disso. Via apenas um homem simples, de roupas velhas, que não se encaixava no padrão de cliente que ele estava acostumado a atender. A humilhação final veio quando Marcelo sugeriu que Francisco procurasse a concessionária de carros usados da outra rua. Era como se ele estivesse dizendo: "Você não pertence a este lugar. Volte para onde você veio." Francisco sentiu o mesmo aperto no peito que sentia quando criança. A mesma vontade de desaparecer, de sumir, de aceitar que talvez realmente não merecesse estar ali. Mas desta vez era diferente. Desta vez, Francisco tinha poder para mudar a situação. Ele apenas não sabia ainda como usaria esse poder. O que Francisco não esperava era que a situação ficasse ainda pior. Depois da primeira humilhação, ele tentou manter a dignidade. Respirou fundo, ajeitou o chapéu de palha e disse com voz firme: "Eu não quero carro usado. Eu quero uma caminhonete nova. Tenho condições de pagar." Marcelo se aproximou de Francisco com um sorriso falso e condescendente. "Meu caro", disse, falando devagar, como se explicasse para uma criança, "esta é uma Toyota Hilux 0 km, R$250 mil, à vista. O senhor tem noção de quanto dinheiro é isso?" Francisco manteve a compostura. "Tenho sim, por isso estou aqui." "Senhor", Marcelo continuou com o tom paternalista, "talvez o senhor não entenda como funciona o mercado de veículos de luxo. Nossos clientes têm um perfil muito específico." Quando Francisco insistiu que queria ver a caminhonete de perto, Marcelo mudou o tom. "Olha só", disse Marcelo mais sério agora, "esses veículos são patrimônio da empresa. Se o senhor tocar em algo e causar qualquer dano, vai ter que arcar com os prejuízos. E acredite, não é barato." O vendedor de terno azul se aproximou. "Já aconteceu de termos que chamar a segurança por causa de situações como essa." Francisco sentiu o peso da ameaça velada. "Eu só quero ver o carro que pretendo comprar." "Pretende?" Marcelo riu. "Meu senhor, pretender e poder são coisas muito diferentes." Foi quando Marcelo perdeu a paciência completamente. "Vou ser bem claro", disse Marcelo apontando para a porta. "O senhor está constrangendo nossos clientes de verdade. Esta é uma empresa séria, com reputação a zelar. Preciso pedir que se retire." Nesse momento, um casal de clientes bem vestidos entrou na concessionária. Marcelo imediatamente mudou de postura. "Agora, com licença", disse Marcelo para Francisco, sem cerimônia. "Preciso atender pessoas que realmente vieram aqui para comprar." Francisco ficou parado no meio do showroom, processando a humilhação final. Era como se tivesse se tornado invisível, como se não merecesse nem a cortesia básica. Lentamente, Francisco tirou o celular do bolso da camisa. Um aparelho simples, básico, que contrastava com os smartphones de última geração que os vendedores exibiam. "O que vai fazer?" perguntou o vendedor de terno azul, em tom de desafio. "Ligar para o banco e pedir um empréstimo?" Francisco não respondeu. Apenas digitou um número que sabia de cor e aguardou a chamada ser atendida. "Alô, Dr. Henrique?" disse Francisco, mantendo a voz calma. "É o Francisco Alves. Preciso de um favor." Os vendedores pararam de rir, curiosos para saber o que Francisco estava fazendo. "Doutor, o senhor pode me confiar o saldo da minha conta corrente?" "Sim,
A principal: tá bom, aguardo. Francisco ficou em silêncio por alguns segundos, enquanto os vendedores trocavam olhares confusos. 52.470.000, repetiu Francisco, alto o suficiente para todos ouvirem. Tá certo, doutor. Obrigado. Francisco desligou o telefone e colocou de volta no bolso. O silêncio no showroom era ensurdecedor. Agora, disse Francisco, olhando diretamente para Marcelo, que havia parado de atender o casal rico, vocês querem vender uma caminhonete ou não? O silêncio que se seguiu à pergunta de Francisco foi absoluto. Todas as conversas cessaram, todos os risos morreram, todos os olhares se voltaram para o fazendeiro de chapéu de palha, que acabara de mencionar mais de 50 milhões de reais, como se fosse o saldo da sua conta corrente. Marcelo foi o primeiro a reagir, mas sua reação foi exatamente a errada. 50 milhões! Marcelo soltou uma gargalhada nervosa. Claro, e eu tenho 100 milhões na minha conta poupança. Os vendedores riram junto, mas era um riso forçado agora. Havia algo na serenidade de Francisco, na forma calma como ele havia feito a ligação, que começava a incomodar. Pessoal, disse o vendedor de terno azul, tentando manter o tom de zombaria. Parece que nosso amigo aqui é comediante também. Fazendeiro e humorista. Francisco não se abalou. Simplesmente tirou novamente o celular do bolso e digitou outro número. Alô, doutora Carmen, disse Francisco. É o Francisco Alves. A senhora pode me confirmar o valor da carteira de investimentos? Sim, a de longo prazo. Certo, aguardo. Desta vez o silêncio foi mais tenso. Francisco ficou esperando enquanto todos na concessionária observavam cada movimento seu. 28 milhões em ações e títulos, repetiu Francisco, novamente alto o suficiente para todos ouvirem. E os imóveis? 42 milhões em terras e propriedades? Tá bom, obrigado, doutora. Francisco desligou e guardou o celular. Olhou ao redor e viu expressões de confusão e incredulidade. O casal rico havia se aproximado discretamente, claramente intrigado com a situação. Deve ser pegadinha, murmurou o vendedor da barriga, mas sua voz não soava mais tão confiante. Francisco suspirou. Havia esperado a vida toda para não precisar provar seu valor para ninguém, mas às vezes as circunstâncias exigiam medidas drásticas. Doutor Henrique, disse Francisco discando novamente, preciso de mais um favor. O senhor pode mandar por WhatsApp o extrato da conta corrente dos últimos 3 meses? Sim, pode enviar agora mesmo. Francisco aguardou alguns segundos até o celular apitar com a chegada da mensagem. Ele abriu o WhatsApp e mostrou a tela para Marcelo. Quer dar uma olhada? Perguntou Francisco, estendendo o aparelho. Marcelo hesitou por um momento. Depois pegou o celular. Seus olhos percorreram as informações na tela e Francisco viu o exato momento em que a realidade bateu. O rosto de Marcelo ficou pálido. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente. O extrato mostrava movimentações de milhões de reais, transferências para a compra de equipamentos agrícolas, pagamentos de impostos enormes, investimentos em agronegócios. Isso não pode ser real, balbuciou Marcelo, mas sua voz traía a crescente certeza de que era real. Francisco pegou o celular de volta e mostrou para os 3 vendedores, um por vez. A cada olhar, a expressão de zombaria era substituída por choque e incredulidade. Meu Deus, sussurrou o vendedor de terno azul. Esses valores são de verdade? São, disse Francisco, simples e direto. Eu sou Francisco Alves, dono da Fazenda Santa Rita e mais 12 propriedades rurais espalhadas pela região. Meu rebanho tem mais de 3.000 cabeças de gado. Planto soja, milho e algodão em mais de 1.000 hectares. Tenho investimentos na Bolsa de Valores e sou sócio minoritário de 2 agroindústrias. Cada palavra de Francisco caía como uma bomba no showroom. O casal rico havia se aproximado ainda mais, fascinado pela reviravolta da situação. O senhor é o Francisco Alves da Santa Rita?
Perguntou a secretária de salto alto, que havia reconhecido o nome. Meu cunhado trabalhou na sua fazenda ano passado. Ele disse que o senhor é um dos maiores produtores da região. Francisco assentiu. Provavelmente é verdade. Minha última safra de soja rendeu mais de 15 milhões de reais. A de milho, outros 12 milhões. Marcelo estava claramente em choque. Suas mãos tremiam visivelmente agora e suor começava a aparecer na sua testa apesar do ar-condicionado. Mas o senhor, suas roupas? Gaguejou Marcelo. Minhas roupas? Francisco olhou para a camisa xadrez remendada. Esta camisa tem 10 anos. Minha falecida esposa consertou este cotovelo com muito carinho. Por que eu jogaria fora algo que tem valor sentimental só porque tenho dinheiro? Francisco ajeitou o chapéu de palha. Este chapéu era do meu pai. Ele morreu usando um chapéu igual a este, depois de trabalhar 50 anos debaixo do sol. Uso ele para honrar a memória dele. O vendedor da barriga estava claramente nervoso agora. Senhor Francisco, nós não sabíamos. Se soubéssemos quem o senhor era... Quem eu era? Francisco repetiu a pergunta com um tom que fez todos na concessionária se encolherem. E quem vocês achavam que eu era justificava o tratamento que me deram? Ninguém respondeu. A resposta estava clara na humilhação que todos sentiam agora. Francisco continuou, sua voz calma, mas firme. Vocês me julgaram pela minha aparência. Decidiram que eu não valia nada, porque não uso terno caro ou sapato brilhante. Vocês riram de mim, me humilharam, praticamente me expulsaram da loja. Senhor Francisco, tentou Marcelo, nós podemos explicar... Explicar o quê? Francisco o interrompeu. Que vocês só respeitam pessoas que parecem ricas, que o dinheiro define o valor de um ser humano, que um homem de roupas simples não merece cortesia básica. O casal rico estava claramente desconfortável com a situação. A mulher cochichou algo no ouvido do marido e eles começaram a se afastar discretamente. Sabem o que mais me entristece? Continuou Francisco. Não é a humilhação que sofri. É imaginar quantas outras pessoas vocês trataram assim. Quantos trabalhadores honestos, quantos aposentados, quantas pessoas simples entraram aqui procurando um carro e saíram humilhados. Marcelo tentou falar novamente, mas Francisco levantou a mão pedindo silêncio. Eu vim aqui hoje para comprar uma caminhonete, disse Francisco. Uma Hilux branca, 0 quilômetro, com todos os opcionais. 250 mil reais. À vista, como vocês disseram. Tenho o dinheiro, tenho a necessidade e vocês têm o produto. Francisco fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Marcelo. Mas agora eu não quero mais comprar uma caminhonete, disse Francisco, com um sorriso que não chegava aos olhos. Agora eu quero comprar algo muito maior. Marcelo engoliu seco. O que o senhor quer comprar? Francisco olhou ao redor do showroom, contemplando todos os carros reluzentes, todos os funcionários nervosos, toda a arrogância que havia presenciado. Eu quero comprar esta concessionária, disse Francisco simplesmente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais absoluto que o anterior. Era como se o tempo tivesse parado dentro da Premium Motors. Comprar a concessionária? Marcelo repetiu as palavras como se não conseguisse processar o que havia escutado. Isso mesmo, confirmou Francisco com a mesma calma que usaria para discutir o preço do milho. Quero comprar a Premium Motors. Quanto vocês querem por ela? Marcelo passou a mão pelos cabelos, claramente desesperado. Senhor Francisco, o senhor não pode estar falando sério. Esta concessionária vale... Quanto? Insistiu Francisco. 10 milhões? 15? 20? É uma franquia Toyota, balbuciou o vendedor de terno azul. Tem contratos exclusivos, tem histórico de vendas. Francisco tirou novamente o celular do bolso. Doutor Henrique, preciso de mais um favor. O senhor pode me passar o contato de um advogado especializado em aquisições empresariais? Sim, preciso comprar uma empresa hoje mesmo. A ligação durou apenas 2 minutos,
mas foram os 2 minutos mais longos na vida de todos os funcionários da Premium Motors. Francisco anotou um telefone em um papel que tirou do bolso e desligou. Pronto, disse Francisco. Dr. Roberto Mendes vai chegar aqui em 1 hora para negociar a compra. Ele é especialista em aquisições e já fechou negócios muito maiores que este. Marcelo estava visivelmente suando agora. Senhor Francisco, por favor, vamos conversar. Podemos resolver isso de outra forma. Resolver o quê? Perguntou Francisco, genuinamente curioso. Vocês não queriam um cliente de verdade? Agora tem um. Eu quero comprar tudo. A concessionária, o estoque, os contratos, os funcionários. Os funcionários? Perguntou a secretária de salto alto, preocupada. Francisco olhou para ela com atenção. A senhorita participou da humilhação? Não, senhor. Ela respondeu rapidamente. Eu só ri porque os outros estavam rindo. Não quis ofender. Entendo, disse Francisco. E qual é o seu nome? Sandra. Ela respondeu nervosa. Sandra, quando eu comprar esta concessionária, você vai continuar trabalhando aqui, mas vai aprender a tratar todos os clientes com respeito, independente da aparência deles. Sandra assentiu vigorosamente. Sim, senhor, com certeza. Francisco se virou para os 3 vendedores. Vocês, por outro lado, não vão mais trabalhar aqui. Senhor Francisco, implorou o vendedor da barriga, nós cometemos um erro. Podemos compensar, podemos... Podem o quê? Francisco o interrompeu. Desfazer a humilhação, apagar as risadas, devolver a dignidade que tiraram não só de mim, mas de todas as outras pessoas que vocês já trataram assim? Os 3 vendedores trocaram olhares desesperados. Era como se estivessem afundando em areia movediça, e cada movimento os levasse mais para baixo. E o senhor Marcelo? Francisco se dirigiu ao gerente. Precisa conversar comigo, em particular. Francisco apontou para a sala de vidro no fundo da concessionária, o escritório do gerente. Vamos ali. Marcelo engoliu seco, mas seguiu Francisco até a sala. Através das paredes de vidro, todos na concessionária podiam ver a conversa, mas não ouvir. Francisco fechou a porta e se virou para Marcelo. Sua voz era calma, mas firme. Marcelo, você me humilhou publicamente há 1 hora. Questionou meu caráter, duvidou da minha palavra, me tratou como se eu fosse lixo. Marcelo abaixou a cabeça. Senhor Francisco, Deixe-me terminar. Francisco o interrompeu. Agora você vai sair desta empresa. Não por vingança, mas porque um gerente que julga clientes pela aparência é um risco para qualquer negócio. Marcelo levantou os olhos, tentando manter um resto de dignidade. Eu entendo, senhor. Aceito as consequências. Vou lhe dar 2 semanas de aviso e 3 meses de indenização, continuou Francisco. E uma recomendação. Use esse tempo para refletir sobre como você trata as pessoas. Marcelo assentiu em silêncio. Do lado de fora da sala de vidro, todos observavam a conversa séria entre os 2 homens. Eu vou comprar esta concessionária, disse Francisco com voz firme. Vou demitir vocês 4, você e os 3 vendedores, mas vou dar 2 semanas de aviso prévio e uma indenização equivalente a 3 meses de salário para cada um. Os 4 homens olharam para Francisco com uma mistura de alívio e gratidão. Mas, continuou Francisco, com uma condição. Vocês vão passar essas 2 semanas treinando os novos funcionários sobre como tratar todos os clientes com respeito. Ricos, pobres, bem vestidos, mal vestidos. Todo mundo que entrar aqui vai ser tratado como um ser humano de valor. Sim, senhor, disse Marcelo ainda com lágrimas nos olhos. Faremos tudo o que o senhor mandar. Francisco se virou para Sandra. E a senhorita vai ser promovida a gerente interina. Seu primeiro trabalho será contratar vendedores que entendam que respeito não se compra com dinheiro. Sandra estava em choque. Eu não sei se estou preparada. Ninguém nasce preparado, disse Francisco. Eu não estava preparado quando comprei minha primeira fazenda.
mas a gente aprende, e eu vou contratar consultores para ajudar a senhorita. Nesse momento, o casal rico se aproximou novamente. O homem estendeu a mão para Francisco. Senhor Alves, disse o homem, meu nome é Carlos Mendoza, sou diretor do Banco Regional. Gostaria de me apresentar adequadamente e me desculpar por ter presenciado essa situação sem intervir. Francisco apertou a mão dele. Não precisa se desculpar, Dr. Carlos. O senhor não tinha obrigação de se meter. Tinha sim, disse Carlos. Temos a obrigação moral de defender a dignidade humana sempre que possível. E eu falhei nisso hoje. A mulher de Carlos também se aproximou. Senhor Alves, eu sou a doutora Patrícia, esposa do Carlos. Trabalho com responsabilidade social no banco. Gostaria de propor uma parceria. Que tipo de parceria? Perguntou Francisco. Queremos criar um programa de educação financeira para pequenos produtores rurais, explicou Patrícia. Ajudar pessoas como o senhor era quando começou a ter acesso a crédito e oportunidades. Francisco sorriu pela primeira vez desde que entrara na concessionária. Gostei da ideia. Vamos conversar. Foi então que Francisco ouviu o som de carros chegando do lado de fora. Pela janela, viu 3 carros pretos estacionando em frente à concessionária. Deve ser o Dr. Roberto e a equipe jurídica, disse Francisco. Agora vamos cuidar da parte legal desta compra. Marcelo olhou pela janela e viu os advogados saindo dos carros com pastas e notebooks. A realidade da situação finalmente o atingiu completamente. Senhor Francisco, disse Marcelo uma última vez, eu aprendi a lição. Nunca mais vou julgar ninguém pela aparência. Francisco o olhou nos olhos. Espero que sim, Marcelo, porque a vida tem dessas reviravoltas. Nunca sabemos quem está do outro lado do balcão. Os advogados entraram na concessionária e Francisco foi cumprimentá-los. Em poucas horas, a Premium Motors teria um novo dono. Um fazendeiro de chapéu de palha e camisa remendada que acabara de dar a lição mais cara da vida de todos que trabalhavam ali. 3 meses depois, Francisco Alves estava sentado em sua cadeira de balanço favorita na varanda da fazenda, tomando seu café da manhã enquanto lia o jornal local. A manchete principal trazia uma foto sua, inaugurando a nova filial da concessionária, agora rebatizada como Concessionária Respeito Motors. O telefone tocou. Era Sandra, que havia se tornado não apenas a gerente, mas uma verdadeira parceira nos negócios. Bom dia, seu Francisco, disse Sandra, com a voz animada. O senhor precisa ver os números de vendas deste mês. Conta pra mim, disse Francisco sorrindo. Vendemos 42 veículos. É recorde histórico da concessionária. E sabe o que é mais incrível? Mais da metade foram vendas para pessoas simples, pequenos comerciantes, aposentados, trabalhadores rurais. Francisco sentiu o peito aquecer de orgulho. E como estão os meninos novos? João e Pedro estão indo muito bem, respondeu Sandra. O João vendeu uma Hilux ontem para um senhor que chegou de macacão de trabalho. Tratou ele como um rei. E o Pedro conseguiu financiar um Corolla para uma professora aposentada que sonhava há anos em ter um carro zero. Francisco havia contratado 2 vendedores jovens da própria região. João, filho de um pequeno agricultor, e Pedro, que havia trabalhado como mecânico antes de virar vendedor. Ambos entendiam o valor do trabalho honesto e o significado de ser tratado com dignidade. E tem mais uma novidade, continuou Sandra. O Marcelo passou aqui ontem. Francisco ficou surpreso. Marcelo? O que ele queria? Ele pediu para falar com o senhor. Disse que queria agradecer pessoalmente. Agradecer? Sim, seu Francisco. Parece que a lição que o senhor deu mudou a vida dele. Ele abriu uma pequena loja de peças automotivas na cidade vizinha. Está indo bem, tratando todos os clientes com respeito. Ele disse que nunca mais vai esquecer o que aprendeu aqui. Francisco ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Não era vingança que ele buscava quando comprou a concessionária. Era justiça. E às vezes a justiça vem na forma de segundas chances.
E os outros vendedores? Perguntou Francisco. O Bruno, aquele de terno azul, conseguiu emprego em uma concessionária em São Paulo. Pelo que soube, está indo bem também. O Ricardo, o de bigode, virou representante comercial e anda falando por aí que aprendeu a maior lição da vida dele aqui conosco. E o da barriga? Perguntou Francisco, lembrando do vendedor mais grosseiro. Ah, o Antônio. Sandra suspirou. Esse ainda não entendeu a lição. Tentou arrumar emprego em várias concessionárias da região, mas a história se espalhou. Ninguém quer contratar alguém conhecido por tratar mal os clientes. Francisco balançou a cabeça. Algumas pessoas aprendem com os erros, outras insistem em repeti-los. Sandra, disse Francisco, quero que você faça uma coisa. Ligue para o Antônio. Ofereça para ele um emprego na nossa oficina. Nada de vendas, mas algo honesto para recomeçar. Senhor Francisco, Sandra hesitou. O senhor tem certeza? Ele foi o mais grosseiro de todos. Por isso mesmo, disse Francisco. Todo mundo merece uma chance de mudar. Se ele aceitar, você vai deixar claro que qualquer desrespeito a cliente ou colega resulta em demissão imediata. Entendido, disse Sandra. O senhor é um homem de coração grande. Francisco desligou o telefone e continuou tomando seu café. Pela estrada de terra, viu uma caminhonete branca se aproximando. Era sua Hilux 0 km, a mesma que havia tentado comprar 3 meses antes. Mas Francisco quase não dirigia a caminhonete nova. Preferia sua velha Ford azul, que havia mandado reformar completamente. A gente não abandona quem foi fiel por tanto tempo, costumava dizer. O telefone tocou novamente. Desta vez era Dr. Carlos do banco. Francisco, disse Carlos, tenho uma notícia boa. O programa de microcrédito para pequenos produtores já aprovou 15 financiamentos este mês. Francisco sorriu. O programa que ele havia criado em parceria com o banco oferecia condições especiais para pequenos agricultores comprarem equipamentos e veículos. Era sua forma de retribuir as oportunidades que a vida lhe havia dado. E tem mais, continuou Carlos. A doutora Patrícia quer falar com você sobre expandir o programa para outros estados. Vamos marcar uma reunião, disse Francisco. Mas agora preciso desligar. Meu neto está chegando. Francisco viu o carro de sua filha, que morava na capital, estacionando em frente à casa. Seu neto de 12 anos saltou do carro correndo em direção ao avô. Vô Francisco! Gritou o menino. Conta de novo a história da concessionária. Francisco riu. A história havia se tornado lenda na família e na região. De novo, Pedrinho. De novo, mas conta direito com todos os detalhes. Francisco pegou o neto no colo e se sentou na cadeira de balanço. Tá bom, mas primeiro me diz, qual é a lição mais importante da história? Nunca julgar as pessoas pela aparência, respondeu Pedrinho, orgulhoso. E por que isso é importante? Porque todo mundo tem valor, não importa como se veste ou de onde vem, recitou o menino. Exato, disse Francisco, abraçando o neto. E sabe por que eu sei que isso é verdade? Por quê, vô? Porque eu já fui julgado muitas vezes na vida, quando era criança, quando era jovem, até quando já era rico. Mas cada vez que isso aconteceu, me lembrei de uma coisa que sua bisavó Maria me ensinou. O que ela ensinou? Que a gente pode ser pobre de dinheiro, mas nunca pode ser pobre de caráter, disse Francisco, repetindo as palavras que sua mãe havia dito décadas antes. Pedrinho ficou pensativo por um momento. Vô, você é rico de dinheiro e de caráter? Francisco riu alto. Espero que sim, meu neto. Espero que sim. Naquela tarde, Francisco recebeu uma ligação inesperada. Era de um jornalista de uma revista nacional que queria fazer uma matéria sobre a Revolução do Respeito, como a imprensa havia apelidado a transformação da concessionária. Senhor Alves, disse o jornalista, sua história está inspirando empresários em todo o país. Que conselho o senhor daria para outros empresários? Francisco pensou por um momento. É simples, disse.
Trate todo cliente como se fosse seu pai, sua mãe, seu filho, porque no final das contas todo cliente é pai, mãe ou filho de alguém e todo mundo merece respeito. E para as pessoas que são maltratadas por causa da aparência, que nunca percam a dignidade, respondeu Francisco. E que se lembrem, hoje você pode estar por baixo, mas amanhã pode estar por cima. A vida dá voltas. O importante é manter o caráter, independente da posição. Quando o sol se pôs naquela tarde, Francisco estava novamente em sua cadeira de balanço, olhando para os campos que se estendiam até o horizonte. Sua caminhonete velha estava estacionada ao lado da nova, e as duas pareciam conversar em silêncio sobre as estradas que haviam percorrido. Francisco tirou o chapéu de palha, o mesmo que havia usado no dia da humilhação, e o segurou nas mãos. Era apenas um chapéu velho, desbotado pelo sol e pelo tempo. Mas para Francisco representava algo muito maior. A dignidade de quem trabalha honestamente, independente da opinião dos outros. E numa cidade a 20 quilômetros dali, a concessionária Respeito Motors se preparava para mais um dia atendendo todos os clientes. Ricos, pobres, bem vestidos, mal vestidos, com a mesma cortesia e dignidade. Porque Francisco Alves havia provado que o respeito não tem preço, e que às vezes quem parece ter menos é quem pode ensinar mais.